Primeiro que tornozeleira, prisão domiciliar, vem de uma ação que já tornou Eduardo Bolsonaro réu. Aí a gente tem Flávio Bolsonaro, que estava ontem fazendo um chamamento para essa vigília em relação ao pai. Então, esse envolvimento constante dos filhos. O que você soube, o que você tem de novidade sobre os filhos para trazer para a gente? Elisa, os filhos ainda não se manifestaram sobre essa prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro anunciou que agora às 13 horas fará um pronunciamento sobre isso. Mas o que eu trago de observação sobre isso é o quanto os filhos do ex-presidente, as ações deles têm sido argumentos para o ministro Alexandre de Moraes aplicar algumas decisões, algumas determinações contra o ex-presidente. Na prática, é o seguinte, são os filhos, as ações dos filhos acabam complicando a situação jurídica de Jair Bolsonaro. Vamos fazer aqui uma cronologia para a gente lembrar exatamente como o Bolsonaro chegou a essa prisão preventiva no dia de hoje. Em julho, o ministro Alexandre de Moraes determinou medidas cautelares contra o ex-presidente, inclusive o uso de tornozeleira eletrônica e também a proibição do uso de redes sociais. Naquela ocasião, essas medidas cautelares, elas foram aplicadas pela ação de Eduardo Bolsonaro, deputado federal, que está nos Estados Unidos. E ali está dentro daquele inquérito que apura a atuação de Eduardo Bolsonaro de coação aqui para tentar interferir no processo da tentativa de golpe de Estado. Recentemente, inclusive, Eduardo Bolsonaro foi tornado réu. A primeira turma decidiu e ele se tornou réu nesse inquérito aí de coação. Ou seja, e quando o ministro Alexandre de Moraes determinou essas medidas cautelares com o uso de tornozeleira lá em julho, no dia 18 de julho, ele apontou justamente isso, uma ação coordenada entre Eduardo Bolsonaro e o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, Bolsonaro, ele admitiu que deu algum dinheiro para Eduardo viver nos Estados Unidos. Esse era o contexto. Naquela decisão, Elisa, Uribe, Pedro e todos que nos acompanham, o ministro Alexandre de Moraes, ele proibiu Bolsonaro de se manifestar nas redes sociais. O que aconteceu lá no comecinho de agosto? Houve uma manifestação no país, várias manifestações no Rio, em São Paulo, e em um determinado momento, o Flávio Bolsonaro, ele fez um vídeo, colocou Bolsonaro para falar em viva voz nessas manifestações. Depois disso, ele publicou nas redes sociais essa fala de Bolsonaro. Só que Bolsonaro estava proibido de usar as redes sociais, as próprias redes sociais e também de se manifestar por meio das redes sociais de terceiros, de aliados e familiares. Foi diante deste fato que o ministro Alexandre de Moraes, ele apontou o descumprimento das medidas cautelares e assim decretou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso foi no dia 4 de agosto. Para a gente lembrar, Bolsonaro, desde então, está em prisão domiciliar, só recebe visita autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes e também ele tem acesso ali à visita do filho, Flávio Bolsonaro, e de outros filhos. Eduardo Bolsonaro segue lá nos Estados Unidos, inclusive há uma determinação também para que Bolsonaro não fale com Eduardo. Bem, vamos lá. Segue todo o processo, houve em setembro a condenação pela tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Pois bem, com a proximidade da execução dessa pena, com a proximidade também da conclusão desse processo, havia ali essa expectativa que em algum momento Bolsonaro pudesse ser preso para começar o início dessa pena. E quando foi ontem, Flávio Bolsonaro, ele convocou uma vigília para perto da casa de Bolsonaro, e foi justamente essa inovação do filho de Bolsonaro que o ministro Alexandre de Moraes usou para justamente agora decretar a ida de Bolsonaro para a sede da Polícia Federal nessa prisão preventiva. Então, o que a gente chama a atenção aqui é o quanto as ações dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro têm sido decisivas para agravar a situação jurídica
de Bolsonaro. Então, isso diversas vezes, né? A gente citei aqui 3 episódios dessa escalada, desde a tornozeleira até agora a prisão preventiva, o quanto as ações dos filhos de Bolsonaro têm sido determinantes para o ministro Alexandre de Moraes aplicar essas medidas, começando com a tornozeleira em julho, em agosto a decretação da prisão domiciliar e agora a decretação da prisão preventiva, sendo justificada a convocação dessa vigília feita pelo Flávio Bolsonaro, além, claro, do que a gente tem citado aqui, esse alerta de que houve uma tentativa da retirada da tornozeleira eletrônica. Essa é a situação, como eu mencionei aqui também, os filhos ainda não se manifestaram, mas o senador Flávio Bolsonaro, citado especificamente ali na decisão de hoje do ministro Alexandre de Moraes, prometeu se manifestar daqui a meia hora. Ele deve fazer um pronunciamento sobre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro.